Eu tava aqui pensando e percebi uma coisa, que a primeira parte de Jojo, que é a 7, é uma parte onde não tem vilão. Mas isso definitivamente não é um problema, até porque se essa parte tivesse um herói e um vilão, eu não conseguiria fazer um vídeo pra começar esse canal. Mas tá, pra avaliar os personagens, queria dizer que nenhum deles já nasceu mal. Afinal, nenhum personagem da parte 7 sempre foi mal. Existem outros vários fatores para eles serem assim. Bem, então eu queria dizer que eu vou avaliar cada personagem relevante na obra. Então vai ter o Johnny, Gyro, Valentine e Diego. Então, explicado isso tudo, vamos ir pro vídeo. Uma das coisas que eu acho muito irônico na comunidade de Jojo é quando retrata o Johnny como um santo, tanto de fanarts ou animações, sendo que o Johnny é um dos personagens mais impiedosos, já que diversas vezes ele demonstrou que mataria qualquer pessoa para alcançar seus objetivos. Um exemplo disso que eu acabei de falar é no capítulo 34, denominado O Mundo de um Homem, parte 2, que é quando Ringo Run afirma que Johnny é uma determinação maligna e que o mesmo não hesitaria em matá-lo se a situação pedisse. Outro exemplo disso que eu acabei de falar é no capítulo 64, onde Johnny afirma que, como eles vão perseguir o Diego e vão pegar o olho esquerdo do cadáver santo, Diego contracarraria com o stand dele. Então Johnny disse que pretenderia atirar em Diego e matar o mesmo, mas Gyro foi quem botou o juízo na cabeça dele, dizendo que eles não são terroristas. É estranho pensar que se o Gyro não estivesse lá, Johnny ia matar o Diego. E outra coisa estranha também é que alguém da família de Joestar age dessa forma. Porque se for pegar todos os Joestars do universo principal, todos eles nunca fizeram ações tão ruins quanto o Johnny. Mas mesmo que Johnny seja desse jeito, ele teve novamente medo. O que é o certo quando está de frente ao presidente dos Estados Unidos. Até porque o mesmo matou uma das pessoas mais importantes na vida de Johnny, que era seu melhor amigo. Após essa morte de Gyro, Johnny entrou em um conflito direto contra Valentine, não por combate, e sim no diálogo. E quando Valentine oferece trazer outro Gyro, Johnny até pensa em fazer esse acordo, mas o mesmo percebe que o outro Gyro não seria o mesmo que ele conhecia. Após eliminar o presidente, Johnny continua a corrida, mas enfrentando um de seus outros amigos, ou melhor, outra versão alternativa desse amigo. Após Johnny derrotar Diego com a ajuda de Lucy Steel, Johnny embarca em um barco, com o objetivo de levar o corpo de seu falecido amigo para a família do mesmo. E assim, o melhor desfecho de um protagonista. Johnny Joestar é o tipo de personagem que a gente entende, mas não necessariamente admira. Ele não age por grandeza, mas por necessidade. Ele não quer salvar o mundo, só salvar a si mesmo. E é justamente por isso que ele parece tão real. Ele é humano demais para ser herói, mas forte demais para ser só mais um vilão. Mas, aproveitar esse desfecho, vamos falar do... Pizza mozzarella, pizza mozzarella, pizza mozzarella, pizza mozzarella, lero 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 lero. Julius Caesar Zeppeli. Ou melhor, Gyro Zeppeli. É o deuteragonista da parte 7, sendo um dos personagens mais importantes tanto para a obra quanto para o desenvolvimento do Johnny. Gyro com certeza tem um dos motivos mais nobres para participar da Sugar Run e ganhar ela, já que ele só entrou nela para salvar uma criança da pena de decapitação. Mas por Gyro ter se aliado ao Johnny, faz ele ser do mesmo jeito que Johnny? E a resposta é... não. Johnny, que é mostrado boa parte das vezes tendo atos questionáveis, Gyro é literalmente o contrário, até porque na maioria das vezes, ele que bota a ordem na dobra deles, fazendo piadas, sendo sarcástico e etc. Até porque o Gyro não tá em corrida para ser famoso, ele está na corrida para salvar o Marco, que é a criança silenciada. Isso faz ele ser bom, mas não é herói, até porque ele não é um, mas podemos dizer que ele é uma figura heróica na visão de Johnny. E eu diria que se Johnny não conhecesse o Gyro, Fanny Valentine teria concluído seu objetivo. Quase que tirar o Gyro é como tirar os pneus de um carro, sem eles não funciona o carro. Enquanto Johnny é impulsionado por uma determinação sombria, Gyro representa um contraponto, um homem que mesmo diante de adversidades, mantém sua integridade e busca fazer o que é certo. Nossa, que drama, ui ui ui. Oxe, mas quem é tu, porra? Isso não importa, vamos logo começar essa parte. Mas esse daí é o Gyro. Jill, um apelido que deram para Diego Brando, mas apesar desse apelido, ele não tem nada a ver com o Jill do universo principal. Diego, desde que nasceu, teve uma vida miserável, já que seus pais tentaram enterrar ele vivo,
Mas por causa de uma enchente, a mesma pessoa que tentou matá-lo salvou ele da morte. Mas depois de alguns anos vivendo numa fazenda, a mãe dele morreu ainda jovem, deixando assim Jill criança sozinho. Por conta da morte de sua mãe, ele culpa o mundo por suas mágoas. E, por causa disso também, ele é obcecado por vencer. Mas ele não quer ser alguém como Jill, destruir o mundo por conta de seu passado. Ele só quer subir para o topo da sociedade. Diego tem algo que fazer ele o personagem mais humano dessa parte inteira, porque ele tem motivações compreensíveis. E acima de tudo, demonstra afeto por sua mãe até o fim de sua vida. Diego é como um dinossauro, ambos estão presos no passado. Mas mesmo que Diego, por mais que já tenha feito várias ações no mínimo questionáveis, ele pra mim é sim o verdadeiro herói dessa parte, já que ele não é um herói perfeito, muito pelo contrário, ele é alguém cheio de defeitos, como todo herói deveria ser. Mas eu entendo que ele ainda não é um herói, ele só é aquele que, mesmo sem ser perfeito, carrega em si a dor, o orgulho e o amor, como qualquer humano real. E talvez isso que o torne maior do que qualquer salvador idealizado. Diego não luta por uma justiça universal, mas por uma justiça íntima, a de provar que sua dor teve propósito, que sua existência tem peso e seus defeitos não afastam da humanidade. Eles o colocam exatamente no centro dela. Talvez Diego nunca tenha querido salvar o mundo. Talvez ele só quisesse se salvar de um mundo que tentou matá-lo desde o berço. Chamar Diego de Jill é no fundo uma ironia. Jill significa Deus, um ser absoluto e inalcançável acima das dores do mundo, mas Diego nunca foi divino. Ele é carne, cheio de falhas, orgulho e memória. Enquanto o Jill do universo original queria se tornar eterno, Diego só queria vencer não para dominar os outros, mas para provar a si mesmo que sua dor teve sentido. O nome que deram a ele não combina com quem ele é. Ai ai, agora que eu acabei o vídeo, é só eu deitar na minha cama e dormir. Mas rapaz, quem pode ser essas horas? Ah, Você ainda não acabou o vídeo. Faltou o melhor personagem. mas eu já falei de todos os personagens bons nessa parte. O que você tá falando, malucão? E, inclusive, por que você é igual a mim, só que gordo? Porque eu sou você. De outra dimensão. Inclusive, falando de dimensões, 同じ二人が存在することはどんなものだろうとできない。このバレンタインのことを好いてくれている。 O presidente dos Estados Unidos, Fanny Valentine, é o significado de patriotismo levado ao extremo, a ponto de confundir o ato de proteger com o de sacrificar. Isso fica claro quando ele diz: quem pegar o guardanapo primeiro será o fator determinante. Essa frase, por mais simples que pareça, mostra como ele encara o poder, como um jogo onde só um pode vencer. Mas se levar isso ao pé da letra, Valentine prova que quem tenta proteger demais pode acabar destruindo exatamente o que diz querer salvar. Ele vira prisioneiro da própria visão, torcida, onde o sacrifício de poucos vale a pena se for pelo bem de muitos, mesmo que esses poucos sejam inocentes, amigos ou até ele mesmo. Sua justiça é como uma balança quebrada, pesa a vida humana contra ideias e muitas vezes escolhe a destruição só para manter uma falsa sensação de ordem. Fanny Valentine não é alguém mau por prazer, ele acredita de verdade que está fazendo certo, e é isso que o torna tão perigoso. Seu patriotismo o transforma ao mesmo tempo em herói e carrasco, salvador e destruidor. Fanny Valentine é, acima de tudo, uma manifestação das contradições humanas. Seu patriotismo radical o impulsiona atos de grandeza e a decisões terríveis. Ele não é um vilão tradicional, nem um herói redentor. É alguém que carrega o fardo de tentar salvar um mundo que talvez não queira ser salvo. Sua luta revela o perigo de uma convicção absoluta, quando o desejo de proteger se torna tão intenso que justifica qualquer sacrifício. O que resta é uma versão distorcida da justiça, onde o bem e o mal se confundem e perdem o sentido. No fim, Fanny Valentine não morre como um tirano nem como um mártir. Morre como um homem que acreditou até o último instante que seus atos eram justos, mesmo quando tudo ao redor estava ao contrário. Seu último momento é silencioso, mas cheio de peso. Dois homens frente a frente, duas visões de mundo apontando uma arma para a outra. E Valentine, mesmo derrotado, tentou uma última vez convencer Johnny de que o caminho dele ainda pode ser o certo. Sacrificar o mundo para não salvar o outro é, no fundo, um ato de amor à pátria. Mas Johnny não aceita, ele vê que o Valentine não enxerga, que justiça sem empatia é só poder vestido de bandeira. E com o último disparo, não é só o corpo do presidente que cai, é também a ideia de que o bem maior pode ser construído sobre o sangue dos inocentes. Fanny Valentine representa o lado sombrio da fé seguir uma causa. Seu nome carrega Fanny,
mas sua história é tudo menos engraçada, é trágica, complexa e humana. Porque Valentine não nasceu para ser odiado, ele nasceu para ser compreendido e talvez temido. Não por seus poderes, mas por aquilo que ele nos revela. Que o maior perigo não é o mal que se esconde nas sombras, mas o bem que se convence de que nunca erra. Bem, eu queria dizer que agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. É meio longo pro primeiro vídeo pro canal, pelo menos é o que eu acho, mas eu queria fazer algo bom pra esse primeiro vídeo. Eu vi essa ideia no canal do Gap, então decidi botar ela em prática, então agradeço a ele. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau!